Jesus, a paz do Senhor a todos. O Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nessa segunda-feira. Tenho certeza que a sua segunda-feira, assim como a minha, foi abençoada em nome de Jesus. Nós vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito, que Ele vai fazer nessa noite, que Ele possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Israel, faça a oração para nós. Amém, farei sim. Pati chegou na área, seja bem-vinda, Pati. Oh, Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, mais uma vez proclamando, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra, Senhor, Tua palavra maravilhosa, Pai, Tua palavra, Senhor Deus, que transforma as nossas vidas, Pai. Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando, que nós possamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, estar Te buscando cada vez mais. Fala, Senhor Deus, derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. A chefa chegou na área. Márcia Benjamin e a Bia colocou paz no Senhor. Paz no Senhor, Bia. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus.
galera, paz do Senhor. Só colocando eu na câmera aqui, só para passar aqui para o mestre da noite, Toninho, Antônio Carlos. Ó, Renata chegou na área. Paz do Senhor, Renata. Ó, o iSil Oficial. Seja bem-vindo ao iSil Oficial. Arlete Paixão. Ela colocou aqui Alan César. Excelente. Voltou. Amém. Como eu estava dizendo, eu gostaria ansiosamente de estar com os irmãos aqui na igreja, e muito em breve, em nome de Jesus, né, que nós continuamos orando para que isso aconteça, né, que nós possamos voltar a congregar juntos, todo mundo, vamos poder nos abraçar, né, nos alegrarmos com esse Jesus que tem cuidado, né, das nossas vidas todos os dias. Vamos estar orando, né, mais uma vez. O tema do nosso GECEL de hoje é Jesus é o pão nosso de cada dia, e vamos estar compartilhando com os irmãos essa mensagem, compartilhar essa boa nova desse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, nós rendemos graças, honras ao Senhor. Pai, confessamos a Ti, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor venha tirar, ó Deus, tudo aquilo que impede que possamos entender, que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, usa-me, ó Deus, com poder e graça. Espírito Santo de Deus, traz, Pai, um espírito de revelação da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. O tema, né, do nosso GECEL é Jesus é o pão nosso de cada dia. Aqueles que puderem, né, vamos ler João 6, apenas 10 versículos, do 25 até o 35, para a gente estar entendendo melhor, né, o contexto hoje do nosso estudo. Encontrando do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre este pão. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que é esse pão da vida? Muitas das vezes nós temos um entendimento a respeito de Jesus quando nós lemos essa passagem, e um entendimento muitas das vezes um pouco limitador da pessoa de Jesus. Jesus é o pão da vida. É o pão que sacia a nossa sede, a nossa fome. Mas Jesus, nesse texto, trazendo um tiquinho do contexto, né, desse texto, na época, Jesus já tinha feito uma multiplicação dos pães. Essa já era a outra multiplicação dos pães. Então, muitos seguidores de Jesus iam até Jesus para somente se alimentar. Né? Jesus apresentava para pessoas simples também, mais pobres, pessoas que não tinham uma situação
financeira boa e necessitavam daquela refeição, mas Jesus, ele se apresentou a essas pessoas como algo mais. Jesus, ele não queria ser conhecido apenas como um pão que alimentasse somente o desejo de fome das pessoas. Jesus, ele queria que as pessoas entendessem que ele não era somente aquela pessoa que multiplicava pão, multiplicava peixe, saciava a fome das pessoas naquela época, e as pessoas iam embora para sua casa, no outro dia eles já estavam com fome novamente. Jesus, ele queria passar para aquelas pessoas uma mensagem que ele era algo mais na vida delas. Que ele era o pão, que se as pessoas entendessem, né, esse pão, eles jamais teriam fome. Que Jesus era água, que se as pessoas entendessem o significado dessa água, eles jamais teriam sede. Que Jesus era aquele que alimentava, né, também saciava a fome, saciava a sede, é aquele que curava, era aquele que também trazia mudança para as vidas das pessoas. Era uma fome, né, que se as pessoas entendessem que fome era essa, eles jamais teriam fome. Que Jesus era a água, ele é a água da vida, que se as pessoas entendessem o que significava essa água, eles jamais teriam sede. Muitas das vezes, como aquelas pessoas, hoje no tempo em que nós vivemos, nós limitamos o poder de Deus para as nossas vidas. Né? Eu creio num Deus que me dá o pão e me dá a água. E a gente fica somente nisso. Né? Eu creio num Deus que cura a minha vida física. Né? E ficamos somente nisso. Nós limitamos o poder de Deus. E eu creio nesse Deus e nesse Jesus, quando ele fala que ele é, né, esse pão, e que se as pessoas entendessem isso, eles jamais teriam fome, que ele era água, que jamais teria sede, é um Deus que me completa na minha plenitude, em todas as áreas da minha vida. E o interessante é que Deus fala a respeito do maná, né, na época lá de Moisés, e aqui também é um outro ponto que eu gostaria de deixar com os irmãos, né, para que os irmãos prestassem muita atenção nisso. Naquela época, o maná era pro dia. Se as pessoas guardassem, o que acontecia com aquele maná? Ele estragava. Então, Jesus dava o maná, eles comiam, se saciavam, mas no outro dia eles não tinham a certeza do que eles iam ter para comer. E no outro dia o Senhor vinha e alimentava aquele povo novamente. Ninguém ficava sem comer, mas também, da mesma forma, não podia guardar para o dia seguinte. O que é isso? Isso nos leva a entender que, para mim, ter esse pão e essa água, eu preciso me relacionar com Jesus. Isso aí também mostra confiança, né, Toninho? Porque se a gente pede só para hoje e recebe o de hoje, a gente vai pedir o de amanhã só amanhã, confiando que Deus vai dar, né? Eu imagino que o Esdrinhas ou o Bernardo nunca chegou lá para você, ô pai, tem leite lá na geladeira para amanhã? Tem. Eles só falam, não, estou com fome, pai. Porque eles confiam no pai que eles têm. Da mesma forma, nós também devemos confiar, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã, a pandemia, mas a gente esquece que Deus é digno de confiança, né? A confiança em Deus, as promessas de Deus, fala lá em Salmos que são como ouro puro. Ou seja, a gente pode confiar em Deus. 100%, queridos. Aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, né, em público, de maneira especial a Israel, é a voz que vos fala atrás da câmera. O Sombra. O João Vitor, né, que está aqui conosco todas as segundas-feiras. Obrigado, João. Obrigado, Israel. Para nós é uma honra, sério mesmo, muito bom. Ficamos muito felizes de estar proclamando o Evangelho, contribuindo para o crescimento do reino.
Sem eles, isso aí não era possível, a gente está fazendo o nosso GCL online. Né? Que o Senhor venha multiplicar sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Então, o nosso objetivo hoje do nosso estudo é que os irmãos compreendam, né? Eu quero apresentar um Jesus como aquele que nos alimenta diariamente em todos os sentidos. Jesus, grave bem isso, é aquele que nos alimenta dia após dia, diariamente. Né? Por isso que na oração, como Jesus nos deixou como modelo, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ele podia suprir as minhas necessidades para a minha vida inteira. Né? Mas ele achou por melhor, e eu também acho isso muito interessante, né? A gente receber essa graça de Jesus diariamente, todos os dias. Eu brinco com algumas pessoas, né? Eu agradeço muito a Deus todos os dias de manhã, né? Porque eu tenho a minha vida zerada a partir do momento que eu acordo, para fazer o meu dia, né? Um novo dia. Deus me dá uma oportunidade de acordar, né? De viver. Eu não tenho certeza de como vai ser quando eu chegar na hora de dormir. Mas eu tenho fé que o Senhor vai estar comigo durante o dia. Vai estar providenciando o meu pão daquele dia. Isso Jesus ele faz de uma forma providencial e proposital. Intencional, é verdade. Intencional, para que eu dependa mais dele, para que eu me relacione mais com ele, para que eu me aproxime mais dele e entenda, né, qual que é o meu propósito, o que o Senhor quer de mim, para onde Ele quer que eu vá. E por isso é todos os dias. Toninho, você tocou num ponto importante aí que eu sempre tenho meditado, que é a respeito da oração do Pai Nosso, né? E aí, nessa parte, fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, amanhã eu peço o pão nosso de novo. No outro dia, a mesma coisa. Ou seja, a oração do Pai Nosso inteira, ela não é só na igreja que a gente vai orar. Não é só na quinta, não é só no domingo. São todos os dias. Todos os dias a gente vai pedir pelo pão. Todos os dias a gente vai falar, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, toda a oração, ela é todo dia, é diária. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. É isso aí, é diário. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Queridos, crie esse hábito. Esse é um hábito que eu tenho na minha vida, é de fazer essa oração todas as manhãs. Porque aqui a gente tem um pacote completo, Israel. A gente tem provisão, a gente tem proteção, a gente tem orientação, a gente tem a cobertura espiritual. Aqui eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus. Queridos, ajuda também a não nos deixar cair em tentação. Sim, Senhor, é a proteção de Deus. Isso não é um amuleto, né? Mas eu tenho essa oração todos os dias. Não é um amuleto, é um relacionamento diário com Deus. Relacionamento diário. E o interessante é que essa oração do Pai Nosso, a gente não tem que fazer ela por obrigação, né? Nossa, vou orar o Pai Nosso todo dia. Não, é um prazer, é um momento de oração. Quando a gente descobrir isso, a gente vai descobrir realmente qual é o prazer de estar na presença de Deus, né? É isso aí. Então vamos lá. O objetivo hoje da nossa lição, do nosso GCL, né, essa foi uma pequena introdução, é apresentar Jesus como aquele que nos alimenta diariamente em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, sentimental, emocional, saúde, em tudo, queridos, tudo. O texto base de hoje começa com Jesus confrontando seus seguidores pelo fato de estarem o seguindo por causa dos milagres que ele realizava. Certamente, as 2 multiplicações de pães realizadas por ele foram profundamente impactantes para aquele povo. Haja visto que a sociedade israelita daquela época era uma sociedade muito pobre. Jesus desejava que eles entendessem que os milagres apontavam para algo maior,
apontavam para a fé no Senhor. O versículo 27, ele fala o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 27 de João 6. Essa última fala de Jesus levou os seguidores a questionarem: que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 28. Talvez fizeram essa pergunta porque Jesus citou o trabalhar. Porém, Jesus mais uma vez aponta para a essência do Evangelho. A obra de Deus é essa: creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 29. E aqui, resumindo isso, Jesus deixa claro que Deus espera dos discípulos é que eles creiam em Jesus como Cristo e, naturalmente, se submetam a Ele como Salvador e Senhor. Não tem a ver com fazer, mas sim crer, pois toda obra seria feita por Ele. Olha que interessante, eu vou estar repetindo para os irmãos, para vocês gravarem bem isso. E daqui a pouquinho a gente vai colocar no grupo de WhatsApp da igreja esse estudo, tá? Para os irmãos refletirem mais. Jesus deixa claro que o que Deus espera dos seus discípulos, e hoje Ele espera isso de mim, espera isso de vocês, é que eles creiam em Jesus como Cristo e, naturalmente, se submetam a Ele como Salvador e Senhor. Eu devo me submeter a Jesus. Me submeter a Jesus. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Não tem nada a ver com o fazer. Por que não tem nada a ver com fazer? É crer. Porque toda a obra já foi realizada em Jesus na cruz por mim. Muitas das vezes eu preocupo muito em fazer. Aí entra naquela coisa de religiosidade, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer. Não. É crer. É fé. A sequência dos nossos estudos, na semana passada, nós falamos a respeito de graça, o João e a Soninha, né? Querido, isso não está em mim. Eu tenho que crer, me submeter a Jesus, pois toda obra seria feita por Ele na cruz. Tony, temos uma pergunta aqui. O Sandro colocou: o pão nosso da oração do Pai Nosso se refere ao alimento sólido, espiritual ou os dois? Engloba tudo. O pão nosso de cada dia. É o que Jesus acabou de falar, né, para esses discípulos, e é o que a gente está comentando aqui agora. É o físico, né, o pão nosso, aquilo que eu preciso para o dia, aquilo que eu preciso para me relacionar a Jesus. Se a gente for entender a oração, né, do Pai Nosso, fala do poder de Deus na terra, no céu. Né? Então, engloba tudo. Tanto o que eu preciso para comer no dia, como o que eu preciso também para me alimentar do espiritual. Só um comentário, o presbítero. E aí, complementando a sua resposta ao Sandro, né, que realmente fala das duas coisas, até porque no capítulo 6, onde está a oração do Pai Nosso, um pouco mais para frente, lá para o 20 e poucos, assim, ele vai começar um outro título que é das preocupações da vida. E ele fala sobre a preocupação que nós temos sobre comer, sobre vestir. Então, isso, de certo modo, afirma tanto essa conotação espiritual, né, do pão nosso de cada dia, e também da conotação material, né, do pão realmente. É verdade, lá fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Lá fala do alimento, do que comer e do que vestir. Ou seja, se a gente focar no espiritual, a gente recebe até a parte que é sólida, né? Que é física, porque é para o corpo. Então, esse pão ele é espiritual e também físico. É importante a gente deixar isso mais, né, bem claro. Muito legal a pergunta do Sandro, que muitas das vezes a gente tem uma concepção errada disso, né, Israel? Que a gente acha que é só o espiritual.
E muitas vezes a gente acha que é só o profissional também, né? Também, ou então Tem gente que acha que vou me preocupar com a minha vida profissional, vou me preocupar com a minha saúde física, e o espiritual nada. Mas é o contrário, a gente tem que realmente buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas elas vão se alinhando. Jesus em primeiro lugar, quando Ele é prioridade na nossa vida, toda a nossa vida fica organizada, toda a nossa vida fica excelentemente organizada. E quando Jesus não é prioridade na nossa vida fica uma bagunça. É isso aí. Dando sequência, essa mentalidade de fazer é comum em nossos dias. Principalmente os religiosos sempre pensam no que devem fazer para a obra de Deus, como se essa obra estivesse incompleta e dependesse da ajuda deles para finalizá-la. Porém, da mesma forma como Jesus respondeu àquelas pessoas, Ele nos diria hoje: vocês só precisam crer em mim, pois sou eu quem faz a obra. Vocês são apenas meus cooperadores. Então, queridos, se jogue nos braços de Jesus. Esse pão nosso de todos os dias, não preocupa, né? O João citou esse texto, o Israel comentou um pouquinho a respeito dele, a gente fica muito, esse texto ele vai falar um pouquinho de ansiedade, né, Jesus, mas por que a gente fica ansioso com o dia de amanhã? Né? Por quê? Por quê? É porque ele já deixa aqui no capítulo 6, que o pão nosso do dia de hoje, ele já vai me dar. Eu não tenho que ficar preocupado, é lógico, o Senhor, Ele nos direciona, Ele nos vai nos orientar o que nós devemos fazer para que esse pão, né, chegue até a nós, através da provisão dEle. Né? O Senhor vai nos mostrar o caminho, vai nos apontar, vai usar outras pessoas para estar nos abençoando. É crer que Ele é o provedor do meu dia de amanhã, como foi hoje. Por isso é que Ele não me deixa guardar a provisão para o dia de amanhã. Ele vai cuidar do meu emocional, vai cuidar da minha saúde, vai cuidar do meu espiritual, né? Desde que eu creia que Ele pode fazer isso. Que Ele também não vai me obrigar, Ele não vai me sacudir lá, não, deixa, não. Isso tem que ser de forma espontânea. Eu acreditar, ter fé, que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. E só te interrompendo aí, Toninho, eu sempre tenho pensado que Jesus Cristo, a palavra de Deus, tem que ser prioridade na nossa vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como a gente deixa Jesus ser prioridade na nossa vida? Como fazer Deus ser prioridade na nossa vida? Eu vou deixar um exemplo. Aquelas pessoas que têm filhos, eles vão entender isso. Primeiro, até uma questão de fé, né? De eu crer que Jesus, Ele é o meu provedor e Ele que vai me sustentar. Quando, às vezes, você está brincando com a sua criança, seu menino, sua menina, ele está no lugar alto, ou então você está dentro da piscina, ele não sabe nadar, né? E você vira para ele e fala, vem cá que eu vou te segurar. Ele pula sem medo. Ele sabe que Jesus, né, ele sabe que o Pai, né, eu na figura de pai, vocês na figura de pai e mãe, vocês vão, ele tem segurança em mergulhar de cabeça ali e não ter problema. Então pular de um lugar, né, pai, me ajuda aqui. Não, peraí, vem cá, filhão, pula aqui que eu vou te segurar. Isso é uma questão de fé. E prioridade, né, como Israel, né, me perguntou, né, como, né, Israel, eu vou entender que Jesus ele é a minha prioridade, é questão de objetivo. Né? O que é prioridade? É aquilo que você tem que fazer acima de qualquer outra coisa. Que não vai deixar de segundo lugar, terceiro lugar, quarto, é primeiro lugar. Quando eu acordo, o que eu faço primeiro? É o celular? Ou eu vou ver um jornal? Ou eu vou ver as notícias do dia para me ajudar na minha tomada de decisão? O que eu vou fazer? A minha prioridade não vai ser Jesus. A minha prioridade vai ser um argumento de um jornalista, né, para mim tomar as minhas decisões baseado naquela numa propaganda, num jornal ou numa ajuda
de qualquer outra pessoa, menos Jesus. Então, a minha prioridade não é Jesus. E outra coisa, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que que o crente ele não joga na Mega Sena, na Loto Sena, na não sei o que lá de Sena? Né? Porque hoje eu creio que Jesus é a prioridade na minha vida financeira. Ele vai suprir todo o recurso que eu preciso. A partir do momento que eu começo a apostar nessas coisas, Jesus não é prioridade na minha vida financeira. Eu também acredito, Toninho, que a prioridade está muito ligada ao que a gente faz e não muito ligada ao que a gente diz. Porque muitas pessoas falam, Deus é prioridade na minha vida. Nós, Jesus Cristo é prioridade na minha vida. Só que a rotina diária dessas pessoas diz o contrário. Ou seja, prioridade está muito ligado ao tempo, às vezes, que eu tiro com Deus também. Porque não adianta de nada eu falar assim, nossa, Deus é prioridade na minha vida, mas eu não separo um tempo de oração com Deus no dia. Não tem um tempo dessa oração diária, nesse relacionamento diário. Porque até mesmo essa busca, que quando a gente tem ela em Deus, isso já mostra também que a nossa prioridade é Ele. É isso aí. Prioridade. É Deus em primeiro lugar. A Suelen ela colocou uma pergunta aqui, Israel, bem legal. A gente precisa orar o Pai Nosso todos os dias? Ou seria uma reza fazer isso todos os dias? Interessante a pergunta dela. Não, Suelen, eu tenho esse hábito de fazer essa oração todos os dias. Todos os dias. E eu coloco na minha pessoa, né, Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, aquele que me deve, eu tenho que perdoá-lo. Não é reza. Isso é uma oração que o Senhor nos deixou como modelo. E através disso eu começo a me relacionar mais com Deus. O que eu faço? Essa é uma oração que eu faço um complemento da minha oração. Às vezes eu começo com ela, às vezes no meio da minha oração, do meio do meu devocional durante a manhã, que eu faço todas as manhãs, eu coloco essa oração. Isso não é uma reza, é uma oração, é uma conversa sua com Jesus. Um versículo antes de Jesus apresentar a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão vos orai. Ou seja, Jesus ele deixou essa oração como uma oração modelo. Não é uma oração para a gente repetir ela exatamente, é uma oração onde a gente vai ter o nosso tempo com Deus e vai falar dos assuntos que estão nessa oração. A gente vai orar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, a gente vai realmente pedir por provisão. Dos livros das tentações, nos livros das me dê o pão do dia. O pão do dia, pedir perdão pelos nossos pecados. Ou seja, o perdão não é só aquele perdão que a gente fala, Deus, perdoa os meus pecados assim como tem perdoado a quem nos tem ofendido. Eu posso citar também o nome, não precisa ser uma oração exatamente igual, todos os dias. É isso aí. Então, Suelen, pode orar sim o Pai Nosso todos os dias. Né? Isso não é uma reza, é uma oração, é uma comunhão sua com Deus. E através disso você vai se relacionar mais com Deus. Né? O Espírito Santo vai te envolver. E lembrando, Toninho, também, que a oração do Pai Nosso a gente termina ela em quê? 1 minutinho, 2 minutinhos, a gente termina ela. A oração, a gente pode estender o nosso tempo de oração. A gente vê que Jesus, ele orava, ele tirava a noite para orar. E quando ele teve uma vez que ele chamou a atenção dos discípulos, né? Porque os discípulos não puderam nem tirar um tempo para vigiar com ele, né? Para orar com ele, nem uma hora no caso, né? Ou seja, a oração, é muito bom a gente ter um tempo de oração, para a gente ter esse relacionamento com Deus. É isso aí. E eu indico a parte da manhã, né? Se você levanta às 7 horas, se levanta 8 horas, levanta 1 hora antes, levanta um pouquinho, o seu corpo vai estar descansado, a sua mente ela vai estar mais tranquila, e é o melhor horário para a gente estar fazendo o nosso devocional, né, tratando com Deus aquilo que eu preciso pro dia. Vamos lá. De forma a provocar a memória deles, quanto
a tudo o que sempre ouviram a respeito dos seus antepassados, Jesus cita o maná dos céus que caía todas as manhãs durante os 40 anos do deserto. O maná caía do céu diariamente junto com o orvalho, e após ajuntado era usado para fazer uma espécie de pão. Jesus faz um paralelo do maná com o pão de Deus que desceu dos céus para dar vida ao mundo, no versículo 33 do capítulo 6. Pão esse que Jesus cita ser Ele mesmo. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É interessante fazermos esse paralelo, a gente falou um pouquinho aqui, né, a respeito disso, entre o maná e Jesus, né, o maná e Jesus, o pão da vida, pois da mesma forma como o maná precisava ser recolhido diariamente, Jesus é o pão da vida que deve nos alimentar todos os dias. Esse nosso pão, né, que é Jesus, essa nossa água que é Jesus, ela tem que ser buscada diariamente. É todos os dias. Pão nosso, Senhor, do dia de hoje, o Senhor me dá. É verdade. A Paty colocou um comentário aqui, ó. Ela colocou, nós não podemos deixar ela ser uma reza, a oração do Pai Nosso, no caso. E colocou também, acredito que muitos a fazem como reza por não ter esse entendimento. É o que acontece com o Salmo 91. Não foi se foi no nosso GECEL, algumas vezes eu falei disso. Tem pessoas que conhecem o Salmo 91 de ponta a ponta, mas não conhece o Jesus do Salmo 91. Tem gente que conhece essa oração do Pão Nosso como uma mera oração. Mas, lembra que nós falamos do crer, do depender, né, da busca que eu tenho que ter, né, todos os dias para ter Jesus como pão da vida? É relacionamento, é prioridade, como Israel muito bem colocou. Aí eu vou conhecer, não essa oração como uma mera oração na Bíblia, um trecho da Bíblia, não. Eu vou começar a ter esse pão da vida, essa água da vida. E realmente, eu não vou ter mais fome e eu não vou ter mais sede em todos os sentidos da minha vida, em tudo na minha vida. No deserto, né, no tempo do deserto, se algum hebreu decidisse guardar 2 porções de maná, ele acabava apodrecendo, fazendo com que, inevitavelmente, eles tivessem que todos os dias acordar cedo para buscar a provisão celestial. Olha aqui que interessante, acordar cedo para buscar a provisão celestial. Com Jesus, o pão da vida é da mesma forma. Precisamos nos alimentar todos os dias. Todos os dias. Acordar cedo para buscar a provisão celestial. Né? Com Jesus, o pão da vida é da mesma forma. Precisamos nos alimentar todos os dias nele. Esse é o propósito de Deus. Que estejamos todos os dias conectados com Jesus. O próprio Cristo, quando ensinou seus discípulos a orar, ele disse, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6, versículo 11. Demonstrando que Cristo deseja nos alimentar todos os dias. Esse é o desejo de Jesus, nos alimentar todos os dias. Por isso é que ele não me dá o pão da semana na segunda-feira. Ele quer me dar o pão da segunda. Mas na terça-feira ele quer que eu me relacione com ele novamente para ter o pão da terça, né, Israel? Não é, João? É verdade. Na quarta-feira a mesma coisa. Ele quer que eu me relacione com ele para ele me dar a provisão da quarta-feira. É a quinta, a sexta, sábado, domingo e na segunda de novo. Ele quer relacionar comigo todos os dias. E cada dia que eu começo a me relacionar mais com Deus, ele vai me alimentando de uma forma diferente. Toninho, quando eu aceitei Jesus, quando eu era novo convertido, eu acreditava, eu pensava assim, eu tratava todas as disciplinas espirituais, né, ler Bíblia, oração, tratava como se fosse um fardo. Nossa, que chato, velho, orar, ler a Bíblia, nossa, cansativo. Só que não.
A verdade é que a gente começa a entender realmente a profundidade quando a gente começa a perceber o quão maravilhoso é estar na presença de Deus, o quão maravilhoso é poder estar buscando a Ele, se relacionando, o quão prazeroso é. Então a oração, ela não é um fardo, nossa, eu tenho que acordar cedo, não, eu tenho que tirar um tempo de oração, de leitura da palavra, não. É a fonte da vida. É água que a água que a gente for, se a gente for beber dessa água, a gente nunca mais terá sede. É maravilhoso. É isso aí. E para finalizarmos, o alimento de Cristo é a fé que nos move a viver uma vida sobrenatural. Precisamos estar bem alimentados para estarmos fortes na caminhada cristã. Na tentação do deserto, Jesus diz algo muito importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo é a palavra que saiu da boca de Deus para alimentar a humanidade. É verdade. A Suelen colocou, devemos ter esse tempo com Deus como uma necessidade para nós e não como obrigação, né? Exatamente. Então, queridos, tenhamos o hábito de nos alimentarmos desse pão diariamente. Todos os dias. Não deixe passar um segundo, um minuto, uma hora, um dia da sua vida sem que você busque esse alimento. O próprio Senhor nos direcionou a fazer isso. É todos os dias eu me relacionar com Deus. E nós vamos viver uma vida mais leve. Não uma vida sem tribulação, mas o próprio Jesus, ele falou, eu não peço ao meu Pai que os tire do mundo, mas que os preserve. E como que eu vou ter a minha vida preservada? É tendo Jesus como alimento, é tendo Ele como prioridade. E o legal que esse maná que Jesus mandava no deserto, Ele mandava pela manhã. É quando eles acordavam, tinha aquela necessidade de alimentar, para que o dia deles fosse bem, que eles conseguissem caminhar naquele deserto. E esse mesmo Jesus, ele deixou isso para a gente. Eu quero te alimentar todo dia pela manhã, para que o seu dia seja um dia abençoado. Quero te dar provisão todos os dias, para que você possa caminhar durante o seu dia, ser orientado pelo Espírito Santo, ser guardado pela minha potente mão. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele quer de mim. É isso que Ele quer de vocês. Ele quer ser o nosso pão, de todos os dias. Então, nos alimentemos dele diariamente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum pedido de oração? A gente já está caminhando para o final do nosso GECEL. Aí, galera, alguém tem uma pergunta? Enquanto o pessoal vai colocando aqui perguntas, se alguém tiver pedido de oração. Alguém disse uma vez, que... Deixa eu lembrar a frase aqui. Estou só tentando lembrar ela aqui, que sumiu da minha mente. O sombra deu branco. Deu um branco. O sombra deu um branco. Olha para você ver o contraste aí. Que muitas pessoas não creem porque elas alimentam a sua carne com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio na semana. Ou seja, muitas pessoas não têm esse relacionamento íntimo com Deus, não vivem o sobrenatural de Deus, porque elas se preocupam mais em alimentar a sua carne do que o seu espírito. E nós sabemos que o espírito, ele é a coisa mais importante da nossa vida. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. A Suelen colocou, depois, se puderem, é só uma sugestão, viu? Vocês falarem sobre andar em espírito, porque creio que é um assunto que precisamos praticar mais. Ótimo. Vamos estar trazendo para os irmãos, então, quem sabe na próxima segunda, João, Israel, um estudo sobre andar em espírito, tá? Vamos ver se dá para a gente fazer assim, é um tema que é muito bom. É verdade, nossa, e é o nosso grande desafio, Porque para a gente andar em espírito, a gente precisa realmente estar em relacionamento com Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Alguém mandou, Israel, algum pedido de oração?
Não, ninguém mandou Não? nem pedido de oração e nem perguntas. Legal. Eu quero deixar com os irmãos aqui, vamos participar, né? A gente está tendo culto de oração na terça-feira, temos culto na quinta-feira, temos culto domingo pela manhã, temos culto domingo à noite. Não fique em casa. Não, você podendo vir, né, venha para a igreja, convide o seu Gessel, mobilize o seu Gessel para estar conosco na igreja. A gente já está fazendo os cultos, né, o nosso pastor, juntamente com o presbitério, nós aumentamos a quantidade de pessoas para vir na igreja. Então, não fique em casa. Venha, né, receber esse maná, né, dos céus aqui na igreja. A irmã Arlete, em primeiro lugar, parabéns atrasado, viu, irmã, pelo aniversário, né, que o Senhor continua abençoando, aguardando. Esses dias eu estava trabalhei muito. Hoje que eu tirei folga, então todo final de semana foi muito corrido para mim, mas eu amo você, você sabe disso, que o Senhor, né, continua abençoando, você é bênção nas nossas vidas. Amém, no nome de Jesus, parabéns, Arlete, que Deus possa continuar te usando como instrumento dele. Quero parabenizar aqui também o João, né? Isso, João fez Pedro. aniversário há pouco tempo. A irmã Arlete, ela está pedindo oração pela família dela. A gente vai estar orando. João, vem cá. O João vai estar fazendo essa oração e vai estar encerrando o nosso Gessel. Queridos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais esse momento, Jesus, na Tua presença, meu Pai. Ó Deus, para conhecermos um pouco mais de Ti, Jesus, meditar um pouco mais na Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, que essa vontade, esse desejo, Jesus, de ouvir a Sua voz, meu Deus, seja, meu Deus, diária. Ó Pai, que ela seja, Senhor Jesus, cultivada dentro dos nossos lares também, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós, Senhor Jesus, possamos aprender, meu Pai, ó Jesus, a partir, meu Deus, dessa, ó Pai, dessa convicção, meu Deus, dessa certeza, ó Pai, de que o Senhor é o pão da vida, meu Pai, que nós possamos aprender, Jesus, a nos relacionarmos com o Senhor todos os dias, ó Pai, aprendemos a depender do Senhor somente, crendo, Senhor, meu Deus, que o pão de hoje, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, também, Jesus, está garantido, meu Deus, para o amanhã, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor. Colocamos a vida, Senhor Jesus, da família da minha tia Arlete em Tuas mãos. Pai, supre nas necessidades, meu Deus, sonda os corações. Jesus, transforma, meu Pai, salva, Senhor, meu Deus. Faz aquilo, Jesus, que o Senhor, meu Deus, sabe que a Tua serva precisa, do que os Seus filhos necessitam. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, não sermos somente ouvintes da Tua palavra, mas sermos praticantes também, Senhor Jesus, e sermos pessoas, Jesus, que diariamente se alimentam desse pão. Em nome de Jesus, nós te damos graça e te louvamos. Em nome de Jesus, amém.